estamos de volta. Se você chegou agora, nós estamos aqui batendo um papo com o professor Osmar Negreiros, nosso quadro imediato, falando um pouquinho sobre futebol, educação, política. O papo tá rolando aqui e a gente tá conversando sobre tudo aí, né? Uma verdadeira feijoada. Se ele tivesse sentindo o cheiro, né? É. Dava para ver até o gostinho da Exatamente. Osmar, como a gente vinha falando, a ditadura militar, ela se aproveitou um pouco ou muito, eu não sei bem, você fala com mais propriedade do que eu, ali do futebol, daquela seleção ali de Pelé, teve essa história aí, não teve? Não é um caso isolado na história, né? Muito pelo contrário, é um caso comum, típico e que ocorreu em vários períodos históricos, né? Eu posso até forçar um pouco a barra aqui e fazer uma rememorização voltando para Roma com a política do pão e circo, né? Você vai aqui lembrar de Otávio Augusto, que foi quem, né, concluiu a obra do Coliseu Romano, e ele, considerado para muitos o primeiro César, né, o primeiro imperador que recebeu o nome de César, que era o tio dele, ele se fez muito valer da popularidade das lutas no Coliseu para atrair, né, a atenção da população para aquele projeto, né, de distração. A gente pode considerar isso um distracionismo, né? E aí as pessoas que tinham potencial de fazer oposição ao seu governo estavam lá iludidas com a diversão que o Coliseu lhe proporcionava e também com, de repente, a possibilidade de você ter comida barata, né? Que era exatamente a política do pão e circo. Então, não era futebol, mas é a ideia de usar o esporte, o entretenimento, né? Sim, exatamente. Por isso que eu disse que fosse um pouco, exatamente, né? Porque não era bem futebol, mas segue o futebol... mesmo raciocínio, isso, exatamente. Mesma estratégia política. Exatamente, a mesma estratégia política. O futebol como entretenimento, ele sim serve como um distracionismo para que governos, né, possam pegar pessoas que têm um potencial, né, de luta ou de contestação, fiquem satisfeitas com o prazer imediato que é causado, né, o que é proporcionado pela partida de futebol. A partida de futebol é um deleite, né? Principalmente para quem é apaixonado pelo futebol. Então você vai assistir um jogo de futebol e você tem lá o seu time do coração jogando. Então, mesmo que ele ganhe ou que ele perca, você canalizou toda a sua energia para aquele espetáculo que você estava assistindo. Então você vê um governo que, sabendo dessa canalização de energia para o futebol, tira proveito disso. Você vai lembrar um caso bem típico do governo Médici, que foi aquele jingle, que até hoje, se você pegar uma criança poucos anos de idade, se ela conhecer um pouquinho de futebol, ela vai saber cantar aquele jingle lá, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, todos juntos. E essa música, não necessariamente a letra, mas o ritmo dessa música ele é empolgante. Empolgante, contagiante. Mesmo tendo várias críticas, e a gente já até discutiu elas em outros momentos, e eu tendo várias críticas a essa questão, quando eu escuto essa música eu me empolgo, né? Então, aí você já linka com a arte, né, que você fez no primeiro bloco. A arte, a música, né, no caso, o futebol, que a gente também caracterizou como uma forma de arte, né, como uma das habilidades, e aí você trazendo isso aqui para o uso político. Então você, coisas importantes que talvez o nosso amigo de casa não esteja antenado, mas o dado curioso. O Brasil foi campeão do mundo em 70, né, pela Copa do Mundo com o tricampeonato. Em 71 foi criado o Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro, que a gente chama de Brasileirão, que é esse principal calendário do futebol brasileiro, ele foi criado justamente após a conquista de 1970 com a criação da CBF. Então era CBD, né, Confederação Brasileira de Desportos, então ela transformou-se em Confederação Brasileira de Futebol, criou-se o Campeonato Brasileiro e aí sim potencializou também a criação dos estádios. Naquela época, muitos estádios foram criados e receberam o nome de generais da ditadura militar. Castelão, por exemplo, que é o estádio de Fortaleza, que também foi o estádio de São Luís, que também já foi o Machadão, antes chamava-se também Castelão.
o de Remeta a Castelo Branco, é isso? Castelo Branco, né? Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar da ditadura, né? Então, vários estádios foram se difundindo, né, com dinheiro público, né? Eram estádios do Estado, usado para atrair multidões, diferente dessas arenas de hoje, com cadeiras confortáveis e elitizadas. Naquela época eram espetáculos para as multidões. O Maracanã chegou a ter 200 mil pessoas de público recorde, né? O Mineirão 120 mil pessoas, aqui em Fortaleza tinha 90 mil pessoas. Então você tinha estádios assim para multidões gigantescas. É interessante, né? Porque 200 mil pessoas é muita gente em pouco espaço, né? A Sul tem 60 mil pessoas, Mossoró tem um pouco menos, né? Entre 250 e 300, né? É quase uma Mossoró inteira dentro de um... É por isso que durante muito tempo foi considerado o maior do mundo, né? Hoje não é mais a maior capacidade de pessoas em um estádio de futebol. O Maracanã hoje reduziu-se bastante. O Maracanã é um prédio do governo, né? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Um prédio público. Aí mas que no caso... concessão agora. No caso, o Maracanã foi feito em uma outra ditadura, na época do governo Vargas, para uma outra Copa do Mundo que o Brasil cedeu também, em 1950. Né? Então, o Maracanã foi a grande coqueluche, inclusive na final de 1950, o Brasil perdeu para o Uruguai, o Maracanã não estava pronto. Então, muita gente tem fotos do Maracanã naquela ocasião com as marquises penduradas ainda por andaimes e tudo mais. Imagine só, a Copa do Mundo no Brasil em 1950 e o principal estádio não estava pronto para receber a final. E existe aí pegando aqui um gancho na sua fala, né? Roma, quando... Me corrija se eu estiver errado, né? Que professor de história é você. Não, cometer uma gafe. Você me chamou para conversar, não foi para corrigir ninguém, não. Mas se eu estiver errado, você corrige, por causa do povo de casa, né? Aí, Roma, quando dá a política do pão e circo, né? Os grandes espetáculos, eles representavam Roma versus povos bárbaros, e quem representava Roma, obviamente, estava ali com todo o aparato feito para ganhar, certo, né? Para dar certo. Né? Então você tinha um gladiador ou um grupo de gladiadores que representava o governo. Né? Na década de 70, a seleção brasileira representava o Brasil. Né? Então você também tem aí essa familiarização. Isso é um conceito, né, que na história a gente chama de imaginário. É o imaginário da população, o imaginário político da população. Por exemplo, como intrinsecamente o povo de Mossoró se imagina libertário ou resistente. Né? Você vai pegar aqui em Mossoró e você vai passear pelos bairros de Mossoró, você tem Abolição, Liberdade, Shopping Liberdade, FM Libertadora, tudo ligado ao 30 de setembro, a Resistência Lampião, a Resistência FM. Você tem o Memorial da Resistência, ou seja, são construções imaginárias que o povo absorve de forma sem perceber. Você gera uma identidade, né? Aí... Exatamente. Você gera essa consciência no subconsciente. Então, quando você coloca lá a ideia de que existe o bem e o mal, e que um lado representa o bem, e aquele lado que representa o bem sempre vence, e aquele lado que representa o bem e que sempre vence está de alguma forma mantido ou relacionado com quem governa, você acaba vendo em quem governa alguém que pode confiar, né? Então era, como você falou, a seleção brasileira estava relacionada ao governo brasileiro. Então, para o imaginário da população brasileira, o governo brasileiro era capaz de alavancar o país, né? Você vai pegar os slogans daquele governo de Médici e você vai ter coisas como Brasil, ninguém segura esse país, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Que eram coisas do patriotismo exacerbado, né? Vamos fortalecer o nosso sentimento patriótico e tudo mais. Isso. Então a construção do imaginário em torno do futebol é um fenômeno histórico muito claro de se perceber, né? Não é uma coisa assim da minha cabeça, você está forçando a barra para interpretar. Não é assim, né? Existem estudos históricos com fundamentação científica que fazem essa relação, né? Os clubes do Rio, a dizer, eu não sei da história de muitos, mas me parece que Flamengo e Vasco, eles tiveram aí também sua contribuição na luta contra o racismo, né? O Vasco tem isso de forma bem notória, né?
O primeiro negro a jogar em um clube de futebol, né, foi pelo Vasco, né? O Vasco foi o primeiro time a aceitar um jogador negro, né? Porque a princípio o futebol, como veio da Inglaterra, a princípio era um esporte que era mais complexo do que as outras coisas que se praticava, né? Corrida, natação e tal, que naquela época não existia tanta complexidade nos esportes como a gente tem hoje. Então, os esportes mais populares eram os esportes que o pobre podia praticar. Já o futebol era uma coisa mais complexa. Então ele começa a chegar no Brasil no final do século XIX, exatamente, com regras, né, que o preconceito das elites achava que uma pessoa analfabeta, ou pobre, ou negra, ou favelada, enfim, pessoas que não tivessem aquele perfil de uma higienização social não pudesse compreender, então esse preconceito impedia que as pessoas pudessem perceber assim. Então o preconceito não permitia que negro jogasse futebol. Então, quando você começa a ver que os negros tinham um papel muito importante, desempenharam habilidades muito facilmente também, que na favela se aprendia a jogar, que com qualquer coisa podia fazer uma bola. Então, houve uma multiplicação das práticas do futebol pelas ruas do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. E aí, não me lembro aqui a data, eu não vou citar a data com medo de dizer uma data errada, mas o Vasco da Gama foi o primeiro time do Brasil a aceitar um negro na sua... O Flamengo se formou ali como clube de regatas com alguns atletas que não poderiam participar, que o Fluminense não aceitava, né? Tem alguma coisa nesse sentido. O Flamengo foi fundado como clube de regatas, né, em 1895, e o Fluminense veio ser fundado alguns anos mais tarde. Só que o Fluminense, quando foi fundado, já era um clube de futebol, né, e o Flamengo foi fundado como clube de regatas. Então, alguns atletas do futebol do Fluminense se reuniram e fundaram o futebol do Flamengo, aproveitando um clube que já tinha uma estrutura, que já tinha uma sede, que já existia como um clube popular na cidade. Então, aquilo... Osmar, o papo tá bom, mas infelizmente tá dando nossa hora. Quando a gente fala do que gosta, o tempo passa voando, rapidamente, né? Rapidamente. O segundo bloco é mais curto, né? Acho que não, foi ao mesmo tempo mesmo. Foi ao mesmo tempo, então foi só a impressão mesmo. Quem chegou um pouquinho depois e quer, ou então pegou do início, mas quer rever esse papo vai ficar disponível no canal do YouTube aqui da Super TV, também do nosso parceiro Vírus Cursinho. É só acessar lá que vai estar disponível. Fica também aí a rede social do professor Osmar, caso queira puxar um assunto, falar de futebol. Ele é muito bom também cozinhando. Dá pra cozinhar bem. Depois vamos vir falar de culinária. Pô, vai ser um prazer. Eu vou chamar você e Blen. E a gente pode fazer um prato aqui, né? Traz um airfryer aí. Vem você e Blen, chama Blen. Blen também gosta muito. A gente já casa aqui de repente com geografia, prato típico do local, fica bacana. Sensacional, sensacional. Um abraço pro meu amigo Blen aí. E a filha, como tá? Tá bem? Manda um abraço pra ela. Um abraço pra Sofia, um beijo. Te amo, minha filha. Pronto, e vai ficar aqui um beijo pra minha mãe e pra minha namorada Virgínia, porque toda vida eu mando o convidado mandar um beijo, eu nunca mando pra elas, eu levei 2 caramba essa semana, né? Muito bem. Osmar, foi um prazer. Viu? Prazer foi meu. E você que tá em casa, a gente vai pro nosso comercial, mas volta já já com o nosso terceiro bloco, Metamorfose, não perde não, que a convidada também é muito bacana, vai ser show de bola. Fica aí que a gente volta já.